A capela foi mandada construir por Ambrósio Henriques da Silva Pombo, que foi o primeiro pombo que veio para o Brasil residir aqui, especificamente aqui em Belém do Pará. Então, na viagem de Portugal para Belém, eles tiveram uma tempestade muito grande. E quanto aos meus avós, que devido a essa tempestade, ele era muito devoto do Senhor dos Passos, então ele fez uma promessa, que se eles se salvassem, ele mandaria construir uma capela e daria o nome de Capela do Senhor dos Passos. Porque, pelo que eu tenho conhecimento, a sagração da capela, quer dizer, quando ela foi benta e que o arcebispado passou a autorizar a celebração de missas aqui, ela foi em 1790, quer dizer, então vamos supor 1730, 1720, por aí assim, porque ela foi construída por Lande, de quem o Ambrósio Henriques era muito amigo. Eles eram muito amigos, o Ambrósio Henriques e Lande, né? Tanto que essa é uma das poucas obras de Lande que existe aqui na cidade. A primeira vez que eu conheci, que eu entrei aqui na capela, foi na época do Congresso Eucarístico Nacional, que quem cuidava da capela nessa época era a tia Marieta. Então a capela era cuidada, tinha as imagens do Senhor morto, ao centro tinha o Senhor dos Passos, Nossa Senhora da Conceição e São João Batista. Então, nessa época da Semana Santa, no domingo de Ramos, especificamente, existia a parada da procissão do Senhor dos Passos, né? Depois, quando a tia Marieta morreu, meu avô tomou conta, aí abandonou muita coisa, aí pouco se abria a capela. Viu? Aí foi quando o Edgar faleceu, viu? Eu tomei conta, aí me dava muito com Augusto Meira e Fernando Guilhom, que eram muito meus amigos, nós fizemos uma restauração. Já nessa altura já não existia mais todos os adornos da igreja, digamos como castiçais, crucifixo, a coroa de Nossa Senhora da Conceição, o resplendor e o estandarte de São João Batista, que eram em prata. Eu conheci, era em prata de lei. Isso foi roubado. Um dia eu recebi um telefonema do Rio de Janeiro, dando conta de que este senhor morto, que estava há tantos anos desaparecido e ninguém sabia o seu paradeiro, ele pertencia a um colecionador carioca, que havia falecido recentemente e que durante pelo menos 20 ou 30 anos manteve na sua coleção particular esta peça. Ele sabia que era daqui, porque junto com a peça, depois da sua morte, foi encontrado uma espécie de um recibo de venda, em que identificava a peça como sendo daqui, da Capela Pombo, inclusive o valor da venda. E essa era uma dica, de que provavelmente essa peça era a peça da Capela Pombo, ali na Rua do Passinho. Começamos as pesquisas, fiz um levantamento de informações, reportagens, que saíram alguns anos atrás nos jornais, cheguei à conclusão de que era realmente a peça. Voltei o telefonema e disse a ele que havia interesse do governo do Pará, havia interesse do Museu de Arte Sacra em recuperar esta peça para o nosso patrimônio. E começamos as demarches e eu acabei conseguindo que um outro amigo comum fizesse a aquisição desta peça e a doação para a Igreja de Santo Alexandre, para o nosso Museu de Arte Sacra. With
Eu diria que nós vivemos ainda desdobramentos da Amazônia Pombalina. A vinda da Comissão de Limites em 1750 para o Pará, o governo do Mendonça Furtado, irmão do Pombal, Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, o combate pombalino para montar uma república laica, portanto, para desmontar o poder das ordens religiosas. Ora, Belém teve casas senhoriais, como era o costume à época, com as suas capelas, os seus pontos de oração, os seus pontos de sociabilidade, como você vê a Capela Pombo, que é tocada pela influência de Lande, sem sombra de dúvida alguma. Este mesmo Lande que está se espalhando, né, que se espalhou pela geografia da Cidade Velha e da Campina, em São João, em Santana, na Igreja do Rosário, um novo gosto, uma nova estética e uma nova representação também de uma sociedade para a qual a religião tinha um sentido e um significado, mas que não era necessariamente aquele velho e apostólico Portugal, ainda do tempo da Inquisição Portuguesa. Eu não posso deixar de considerar que eu estou diante de um conjunto de monumentos que são um conjunto de documentos que me permitem ler a Amazônia Pombalina como um momento diferenciado do processo histórico colonial da Amazônia como um todo. A peça chegou ela apresentava, quais eram os problemas que ela apresentava? Então ela apresentava ela chegou com uma camada de repintura de uma laca escurecida, né, que recobria toda a superfície da peça. Acredito que esse produto tenha sido aplicado no sentido de dar uma unidade visual à peça, porque ela apresentava muitos danos, muitas perdas na sua policromia. Então, foi iniciado, pesquisamos, fizemos todas as análises iniciais, que a gente chama os exames pontuais e os exames globais. Os exames globais são os exames que são os primeiros exames, são os exames que você realiza a olho nu, que você utiliza os sentidos para perceber a obra. O ouvido, né, a audição, através de análises de ressonância, você percebe se a peça apresenta galerias e infestações de cupim. O exame visual mesmo, analisando toda a superfície da obra. Então, nós fizemos primeiramente esses estudos e, posteriormente, nós fomos detalhando mais esses exames, que a gente chama de exames pontuais. Então, nós fizemos pequenas coletas da superfície da obra, pequeno que a gente chama de análise estratigráfica, onde você coleta uma amostra do material, leva um microscópio para fazer o exame das várias camadas de pintura que essa peça apresenta. Através desses exames, a gente constatou que a obra apresentava, além dessa laca escurecida sobre a sua superfície, ela também apresentava uma repintura sobre a camada original da peça. Ela sofreu uma grande infestação por cupins, então ela apresentava grandes áreas, grandes galerias. Então, a parte das costas, ela estava completamente comprometida, né? A área do perizônio, que é aquele tecido que reverte a imagem, ela também tinha grandes áreas de intervenção. Nós havíamos observado que existia uma extensão grande de danos provocada pelo cupim. Os exames, eles te possibilitam uma intervenção mais segura e mais criteriosa. Então, de posse desses exames, desses resultados, aí nós resolvemos intervir diretamente na obra.
muitas vezes essas peças antigas, era muito comum o fiel dar uma nova carnação ao santo. Isso era um presente que acontecia. Então, existe dentro do processo de restauração você respeitar alguns valores que a gente chama, você respeitar os valores históricos e também você respeitar os valores estéticos da peça. E a gente fez a opção por remover essa camada de repintura e tentar chegar à pintura original da peça. E nós começamos a fazer esse serviço de remoção de repintura e, paralelo ao trabalho de remoção de repintura, nós também fomos fazendo o trabalho que a gente chama de consolidar o suporte. A peça estando bem preservada, ela estando bem conservada, essa restauração ela dura por muitos e muitos anos. O Sistema Integrado de Museus ele possui o que a gente chama de 2 laboratórios, né? O Laboratório de Restauração de Pinturas e o Laboratório de Restauração de Imaginária. Foram laboratórios que nós tivemos investimento não só da Secretaria de Cultura, mas também da Fundação Vítea, onde equipou esse laboratório com equipamentos, materiais, para que esse laboratório pudesse realizar, né, tanto serviços de conservação como restauração do acervo da Secretaria de Cultura. Hoje, quando nós vemos o trabalho de uma equipe como esta, que combateu o bom combate para restaurar a imagem do senhor, não é a singularidade de uma imagem em si mesma. É uma responsabilidade civil do cidadão que não pode se deixar ou cruzar os braços diante da depredação, da degradação dos espelhos onde ele se identifica e tem a sua imagem refletida como sujeito da história e cidadão da história. A credibilidade desse museu, a maneira como são tratados aqui os objetos que fazem parte do acervo, o cuidado que tem a equipe de restauração, a direção do Sistema Integrado de Museus, fez com que ao longo desses últimos anos, muitas famílias, muitas pessoas procurassem, a mim pessoalmente, a Secretaria de Cultura, os meus assessores, as pessoas que trabalham comigo, mostrando interesse em deixarem aqui algumas relíquias de família. E assim foi com muitas famílias. Eu aproveito a oportunidade para deixar aqui o registro do meu agradecimento, porque ninguém doaria uma peça que tem história, que faz parte da família, se não tivesse certeza de que essa peça seria tratada com o zelo devido, com o cuidado e com o respeito que a nossa memória, que a memória de Belém, que a memória do Pará merecem.